Beleza? Então, o menor de idade, que a gente fechou agora com o menor de idade, né? Basta ele ser menor de 18, já vai ser considerado inimputável. Ponto final, acabou. Aqui só o critério utilizado aqui é somente a idade, né? Somente a idade. Teve dúvidas aí anteriores do menor de idade, se instaura inquérito, né? Para investigar o menor de idade. Não é que o menor pode ser dessa forma? Não, tá? O menor tem procedimento próprio, chamado PAI. Então, mas só muda o nome, né? A gente faz certinho, aí tem a comunicação, o Ministério Público. É um procedimento um pouquinho diferente, para que lá no final, porque o menor ele não comete crime, exatamente porque ele é menor, né? Ele comete ato infracional, beleza? É ato infracional, tá joia? Então vamos lá. Segunda hipótese, o menor. Terceira hipótese, em razão da embriaguez acidental. Vamos falar dessa embriaguez aqui. Primeira informação importante, quando a gente fala de embriaguez, automaticamente a gente já pensa na cachaça. Também serve, tá joia? Também serve. Mas não só, às vezes também medicamentos podem causar embriaguez, né? Sei lá, um Rivotril da vida aí, se você não tomar ali de forma aleatória, sem necessidade, uma quantidade maior, você vai ficar chumbadaço, beleza? Então, a embriaguez aqui não é só de bebida alcoólica, tá? Pode ser também de medicação, por exemplo. Mas para que eu seja considerado inimputável, a embriaguez ela tem que ser acidental e também tem que ser completa. Beleza? Vamos desmanchar para você aqui, ó. O que significa uma embriaguez acidental? Lá no artigo 28, parágrafo 1º lá, do Código Penal, ele vai dizer lá o seguinte: essa embriaguez acidental ela significa o quê? Em decorrência de caso fortuito ou força maior. Tá? Caso fortuito ou força maior. Tranquilo? Então, a embriaguez acidental é aquela embriaguez em decorrência de caso fortuito ou força maior, tá joia? E ela também tem que ser completa. Gente, é o mesmo raciocínio da anomalia psíquica. A diferença é que eles vão trocar o doido pela embriaguez acidental completa aqui, tá joia? Então, se eu estava embriagado de forma acidental e completa e no momento da minha ação ou omissão, no momento da minha conduta lá do crime, eu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, nesse caso também sou considerado inimputável. Logo, exclui a imputabilidade, que exclui, por sua vez, a nossa culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime. Tá joia? Então, bastante atenção aí, ó, dessa embriaguez aqui. Ela é uma embriaguez acidental completa. O que significa ela ser acidental? Caso fortuito ou força maior. Então, na hora da prova, a gente vai lá e tira isso aí, deixa só a embriaguez. Aí não, tá joia? Porque olha essa observação aqui, ó. A embriaguez não acidental e a embriaguez pré-ordenada, que eu vou falar para vocês agora, mesmo quando completas, não isentam o agente de pena, aplicando-se a teoria do acto de libera em causa. Vou comentar com vocês já sobre isso. Aqui, ó, você tem que ter um cuidado especial. Como eu disse, embriaguez acidental, decorrendo caso fortuito ou força maior, mas tem que ser completa. Essa embriaguez aí, a intoxicação aguda, eu coloquei um conceito para vocês aqui, para você mais ou menos visualizar, mas não precisa se preocupar. Alguns aluninhos falam assim, professor, mas como é que eu vou saber se a embriaguez é completa? A nossa prova não precisa saber. Quem vai determinar isso num caso concreto, isso é perícia, tá? Isso é perícia, eles que vão desenrolar essa guerra aí. Na nossa provinha, basta você saber que a embriaguez tem que ser o quê? Acidental e completo. Então, bem tranquilo. Quanto que eu vou ser considerado inimputável? Inimputável. Em razão da embriaguez em decorrência de caso fortuito ou força maior, acidental, completa. Mas, no momento da minha conduta, eu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Tá joia? Então, bastante cuidado com esses detalhes aí. A embriaguez tem que ser assim, professor, caso fortuito, como é que vai ser a embriaguez de caso fortuito? Cara, tem um exemplo do livro, que é o exemplo mais, é um exemplo esdrúxulo da porra, mas é o exemplo. Né? Você está passeando num alambique, escorrega e cai dentro de um tonel de pinga e se embriaga, caso fortuito. Força maior é mais fácil, né? Sei lá, 5, 6 pessoas te seguram a força e te dão bebida à força ali. Aí seria uma força maior. Então, nesse caso, só vai ser imputável se essa embriaguez for em decorrência de caso fortuito, né? Ou força maior. Tá joia? Cuidado! A embriaguez, se ela não for acidental, ela não vai excluir a nossa imputabilidade, beleza? Ela não vai excluir. O que acontece aqui, ó? Nós temos algumas embriaguez, bem fácil aqui, ó, bem rápido.
Nós temos uma embriaguez o seguinte, que são as embriaguezes que ela não é acidental, que é a embriaguez voluntária, embriaguez culposa, embriaguez pré-ordenada e a emoção e a paixão. Vamos uma por uma com vocês? Essas embriaguezes aqui e a emoção e a paixão que eu citei agora não excluem a imputabilidade. Logo, você será responsabilizado criminalmente. Tá joia? Você será responsabilizado. Você vai ser culpável, você terá culpabilidade, porque você será imputável. Olha só, o que é embriaguez voluntária? É aquela que eu vou lá e falo assim, ó, hoje eu vou me embriagar. Você tem o dolo, você tem a vontade. Por isso que é voluntário. Beleza? Então eu vou lá e me embriago mesmo. E aí vou lá e cometo o crime. Vai responder pelo crime. Vai responder pelo crime. Porque essa embriaguez não foi acidental. Ela é não acidental. Embriaguez culposa é aquela que eu não quero me embriagar. É a comum do dia a dia da galera aí, né? Eu não quero me embriagar. Eu quero só tomar uma, por exemplo. E aí eu vou ali, tomo uma, tomo duas, tomo três, tomo quatro, tomo cinco. Né? E já começa mais ou menos, aí pede a saideira, tô indo, pé na bunda, já vamos. Quando viu, está embriagado. Culposa. Também não exclui imputabilidade. Você será punido por ela. Beleza? E embriaguez pré-ordenada. O que é a pré-ordenada? Pré-ordenada é aquela que eu quero cometer o crime, mas não tenho coragem. O que eu faço? Vou lá, me embriago para dar coragem e ir lá praticar o crime. Essa também não exclui a imputabilidade e ainda é uma agravante de pena, lá nos termos do artigo 61 do Código Penal. E por fim, emoção e paixão. São sentimentos. Emoção, a doutrina fala que é um sentimento mais passageiro, né? E a paixão é mais profunda e tal. Nenhum dos dois. Se você praticar o crime por emoção ou por paixão, também não vai excluir a tua imputabilidade. Tá joia? Não exclui a tua imputabilidade e você será punido também. Então essas são as embriaguezes. E por que não é nesse caso aqui, ó? Porque é aplicada essa teoria aí, ó, do acto libera em causa. O acto libera em causa, o que acontece? Veja que lá na anomalia psíquica, no doido, né? Lá no doido, o que eu falei para vocês? No momento da ação ou omissão, sempre assim, ó, no momento da ação ou omissão, ali que é aferido se ele tinha capacidade de entendimento ou não. Lá no momento da conduta do crime. O acto libera em causa, ela diz o seguinte, a avaliação não é lá no momento que você pratica o crime para saber se você tinha capacidade de entendimento ou não. Aqui no acto libera em causa, que é essa embriaguez aí voluntária, culposa, é aplicada essa teoria, nessa aqui ele vai avaliar quando? Quando você começou a se embriagar. Quando você sentou no bar e começou a se embriagar, você tinha entendimento do caráter ilícito do crime? Claro que você tinha. Então, nesse caso, elas são todas puníveis, nenhuma delas vai excluir a imputabilidade em decorrência do acto libera em causa. Essa é a teoria, já caiu na prova do CESP isso aqui. Beleza pura? Tranquilo? Falei da emoção e da paixão para vocês, tá? Que também não vão excluir, aí certinho. Então, vamos fechar a imputabilidade aqui, fazer um resumão para você, para a gente ir para o próximo elemento da culpabilidade. Estamos estudando qual é o elemento da culpabilidade aí? Imputabilidade. O que nós vimos? Conceito de imputabilidade. O que é considerado imputabilidade? Qual o conceito? É a capacidade de poder imputar uma responsabilidade criminal a uma pessoa. Vimos os sistemas biológico, psicológico e biopsicológico. Como regra, o Brasil adotou o sistema biopsicológico, não é isso? Tem que ter desenvolvimento mental, mais o que? Entendimento do caráter ilícito do fato, né? Capacidade de entender esse caráter ilícito do fato. Tem que ter os dois. Se eu tenho os dois, eu sou considerado imputável. Exceção dos sistemas aí, o menor de 18 anos, o menor de idade, que o sistema não é o biopsicológico, é o sistema o quê? Biológico. Depois vimos as hipóteses de imputabilidade, né? De inimputabilidade, desculpa. Hipóteses de inimputabilidade, ou seja, é aquela que eu não vou poder atribuir uma responsabilidade criminal. Doido, no momento da ação ou omissão não tinha entendimento de porra nenhuma, era inteiramente incapaz de entender, então ele era doido e não entendia caralho nenhum. Ponto. Ele é inimputável. Beleza? Ele é inimputável. Vimos o menor de 18 e por fim vimos a embriaguez acidental completa, mas também não entendia caralho nenhum da ilicitude do fato que ele praticou. Fechou? Tranquilo? Então esses são os inimputáveis que nós temos aí, as três hipóteses. Show? Segundo elemento, potencial consciência da ilicitude. Vimos a imputabilidade, agora potencial consciência da ilicitude. Gente, além dessa capacidade de poder imputar, essa culpabilidade aí, ó, ela tem que ter mais esse requisito para que eu seja culpado. Eu tenho que ter a potencial consciência da ilicitude, que é o quê? Nada mais que a possibilidade do agente conhecer a proibição do seu comportamento. Tá? Mais ou menos isso. Eu tenho que ter pelo menos a possibilidade de conhecer que se eu praticar aquela conduta, ela é proibida. Não posso. Tá joia?
Então tem que ter essa potencial consciência da ilicitude para que eu possa, né, ser considerado culpável e logo receber uma pena, tá joia? Então isso é potencial. Mas o que você vai ter que cuidar na provinha é essa hipótese de exclusão da potencial consciência da ilicitude. E ela se exclui como? Pelo chamado erro de proibição. Também chamado aí, esse erro de proibição, erro sobre a ilicitude do fato. Erro sobre a ilicitude do fato. Então, se vier na tua provinha erro de proibição, o erro sobre a ilicitude do fato, é a mesma coisa. Gente, olha o nome, porque vamos entender de forma sem viajar na maionese. Olha que facinho. Erro. Então, isso significa, ou seja, estou errando. Errando sobre o quê? Erro de quê? Olha lá, ó, sobre a ilicitude do fato. Erro de proibição. Eu estou praticando uma conduta, achando que essa conduta ela é lícita, mas na verdade ela é uma conduta proibida. Ela é uma conduta ilícita. Então eu erro quanto à ilicitude, quando é o entendimento da ilicitude ali. Eu acho que aquela conduta que eu vou praticar não é crime, por exemplo, e na verdade é crime. Tá joia? Então, se eu agir com erro de proibição, muito cuidado, tá? O erro de proibição ele vai excluir esse elemento aqui, logo vai excluir a culpabilidade, excluir a potencial consciência da ilicitude, né? Porque veja que ele é a hipótese de exclusão. Mas cuidado, porque esse erro de proibição, olha só, o erro de proibição é também chamado de erro sobre a ilicitude do fato, foi o que eu falei para vocês, e pode ser definido como a falsa percepção do agente acerca do caráter ilícito do fato, típico por ele praticado. Aqui que é o lugar importante, ó. Cuidado, cuidado. Esse erro de proibição pode ser chamado de excusável ou também chamado de inevitável. E é esse aqui, ó, é esse que de fato vai excluir a potencial consciência da ilicitude. Era aquele que era excusável, inevitável, tá? Ele era inevitável. O que significa isso? Qualquer pessoa que estivesse nas mesmas condições, no mesmo lugar que eu estava, erraria igual. Ele era inevitável o erro. Então, nesse caso, vai excluir a potencial consciência da ilicitude. Se excluiu a potencial consciência da ilicitude, que é um dos elementos da culpabilidade, exclui, consequentemente, a própria culpabilidade. Tranquilo? Mas esse erro de proibição também pode ser chamado de quê? De inexcusável ou evitável. Esse aqui, ó, o evitável, também chamado de inexcusável, nesse caso ele não exclui a potencial consciência da ilicitude. Você só vai ter o quê? Uma diminuição de pena de 1/6 até 1/3. Por que aqui não vai excluir, você vai ser punido? Você vai ser considerado culpável aqui, só com pena diminuída? Porque você errou, mas era evitável. Se você tivesse um pouquinho mais de diligência, você não erraria. Tranquilo? Um pouquinho mais de cuidado, você não erraria. Diferente se o erro for inevitável, excusável. Esse sim vai excluir a nossa potencial consciência da ilicitude. Então, na tua provinha, quando for cair, se cair lá a potencial consciência da ilicitude, com certeza ele trabalha com você esse ponto de exclusão da potencial consciência da ilicitude. Tá joia? Então, bastante atenção, que o que vai excluir só é o erro de proibição e inevitável. O evitável, ele não exclui nada. Simplesmente você vai ter uma diminuição de pena de 1/6 até 1/3. Fechou? Tranquilo aí? Bem fácil, né? Moleza demais. Isso aqui é mais curtinho. Então aqui a gente já conseguiu aí, ó, matar mais esse elemento. Matar mais esse elemento. Ah, cuidado para não confundir, né? Erro de proibição com erro de tipo, tá? Cuidado para não confundir. Erro de proibição é esse aqui. Eu pratico uma conduta achando que ela é lícita, mas na verdade eu tive uma falsa percepção. Ela era ilícita, ela era proibida. O erro de tipo, eu sei que aquela conduta é ilícita, mas eu erro o quê? O erro de tipo. Eu erro quanto à situação fática. Eu chego ali para pegar minha moto, né? Eu chego ali para pegar minha moto, tentei numa loja, vou pegar minha moto. Chego lá, e já aconteceu isso aí, acontece, né? Chega lá, acho que é minha moto, subi na moto, liguei, ela ligou, estou indo embora, achando que estou indo na minha moto. Beleza? Mas na verdade a moto era do outro, parecida com a minha, fui lá e levei a moto do cara sem querer. Veja que aí o erro é de tipo, a falsa percepção do caso concreto, não do que eu sabia que se eu pegar a moto do cara, eu sabia que era furto, pô. Então não é erro de proibição, hein? Então muito cuidado com o erro de tipo, com o erro de proibição. O que vai excluir a nossa potencial aqui é erro de tipo. Fechou? Beleza?
Então, bastante atenção nessa parada aí. E aí, para fechar o nosso último elemento da culpabilidade, não nos percamos. Culpabilidade, terceiro substrato do crime. 3 elementos. Imputabilidade, já matamos. Segundo elemento, potencial consciência de ilicitude, já matamos. E agora, terceiro elemento, exigibilidade de conduta diversa. Tá? Ou seja, o que significa isso? Bem simples, ó. Existem requisitos anteriores, mas de forma bem aqui, ó. Exige-se, ó. Daqui para cá já é o suficiente, ó. Exige-se que nas circunstâncias de fato tivesse a possibilidade de realizar conduta diversa, ou seja, de acordo com o ordenamento jurídico. Cheguei no momento. Qual que é a avaliação aqui, ó? Pratiquei um homicídio, beleza? Tá lá, pratiquei um homicídio. O que vai ser analisado aqui? Se era possível eu agir de forma diversa. Diversa de quê? Não ter atirado no cara, pô, não ter matado. Essa é a ideia aqui, né? Quando você... A avaliação feita aqui dentro da culpabilidade é exatamente isso. Ele verifica se era exigível naquele momento você agir de forma diferente. Isso é exigibilidade. Mas, como eu disse, é conceito aqui, basta pra você saber mesmo ali. Mas na provinha vai vir isso aqui pra você, ó. Tá? Causas de exclusão desse elemento, né, da exigibilidade, que é chamada hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Por que acontece agora aqui, ó? Se é inexigibilidade de conduta diversa, significa o quê? Que eu não tinha como fazer de outra forma. Eu só tinha que fazer daquela única forma. Tudo bem? E quais são as hipóteses que eu tenho, que é isso que cai na prova, quais são as hipóteses que eu tenho de inexigibilidade? Coação moral irresistível, e nós vamos ver daqui a pouco a segunda, que é a obediência hierárquica. Tá? Então vamos trabalhar a primeira hipótese, que vai excluir a exigibilidade, beleza? Vai excluir a exigibilidade, logo, se é um elemento da culpabilidade, exclui a própria culpabilidade. Coação moral irresistível. Primeira informação aqui, que essa coação aqui, ó, ela deve ser irresistível para excluir, né, para ser uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa aqui, ó, e excluir a nossa culpabilidade. Ela tem que ser irresistível. Professor, e se ela for resistível? Tiver a coação moral, mas ela for resistível, aí você tem só uma atenuante de pena, tá? Vai ser uma atenuante de pena, tá aqui, ó. Se for resistível, incide somente o atenuante do artigo 65, inciso 3º, linha C. Então, ela sempre tem que ser o quê? Irresistível. Tranquilo? Irresistível.